A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não tem idade para penetrar a câmara interior do seu amiguinho, não escute esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 16º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, A Caverna. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe que tudo o que acontece nesse capítulo foi para absolutamente nada, vai lá ler e depois você volta aqui. Eu sou o Igor Moreto, acabei de aparatar aqui em cima de uma rocha no meio do mar com a Larissa Andrioli, que tá louca pra acariciar a parede da caverna. Que isso, Lari? Eu quero ver o que tá rolando ali, mas amigo, segura aí, porque esse negócio aqui tá perigoso. Tá escorregando aqui, eu não gosto de água, a gente pode ir logo pra caverna. Vamos, mas primeiro espera o Daniel Honório, que voltou e que já sentiu dor demais pra não querer mais sentir dor. Meu Deus. Oi, ouvintes! Ai, gente, prometeram pra mim que beber afasta todas as dores, mas é mentira, viu? Esse capítulo Às prova. Às vezes traz, né? Às vezes traz, né? Dumbledore que eu diga. E hoje a gente vai falar sobre uma caverna misteriosa, um lago cheio de cadáveres e uma bacia em um pedestal. Olá, e caso as pessoas queiram entrar em contato ou achar a gente na internet, como eles fazem? Gente, é muito fácil. Em todas as redes sociais, a gente tem o mesmo nome de usuário, que é a Casa Elefante. A gente também tem um grupo no Telegram. Vocês podem entrar procurando por o Grupo Elefante. E a gente tem um servidor no Discord. No grupo do Telegram, vocês podem mandar os feedbacks de vocês com a hashtag feedback. Mas se vocês também preferirem, vocês podem mandar um e-mail para casaelefante@animagos.com.br. Pelo Telegram e pelo e-mail, vocês vão mandar os comentários que vão ser lidos no próximo Metendo a Colher. Que é o último, não é? É, o último Metendo a Colher. É, gata. Quem não quer aparecer no último Metendo a Colher da 6ª temporada da Casa Elefante? Né? É a chance, é a hora. Mas, ô Daniel, e se o pessoal quiser apoiar o Animagos e a Casa Elefante, eles fazem o quê? Gente, olha só. Vocês podem ser nossos patrões. Uhum. A partir de R$2 por mês, você pode mandar na gente aqueles. Brincadeira. Você pode ser o nosso patrão. E, gente, R$2. Tipo, o que você compra com R$2 hoje em dia? Nada, né? Vamos ser sinceros. É verdade. Nem então, um bilhete do metrô. Exatamente. Então, assim, acessível para a maioria das pessoas, não é mesmo? Mas se você não puder, ou não quiser, ou tiver algum outro motivo, você sempre pode ajudar a gente do modo mais pedido desde que a internet é a internet, que é o esquema de pirâmide. Divulga para todo mundo, para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os seus bichinhos de estimação. Isso, daí você divulga para 2, essas 2 divulgam para 3 e assim vamos. Exatamente. Os links pro Telegram, Discord e as formas de apoio, tudo isso tá na descrição do episódio. Bom, galera, agora então chegamos no momento do duelo de resumos, onde a Lari e o filho vão tentar resumir esse capítulo em 30 segundos e quem ganhar vai ganhar também o direito de trazer o tema que vai dar início à nossa discussão do episódio. Porém, antes disso, vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Como o Daniel está há muito tempo sem participar, desculpa. E isso é uma coisa negativa, eu vou dar a oportunidade de escolher para o ímpar para a Larissa. Eu quero o ímpar. Lari ímpar, Daniel par. E deu ímpar, ó. O dado também tá do meu lado. E aí, Lari, você quer começar ou você quer deixar essa honra pro Daniel? Eu vou deixar honra pro Daniel, né? Ai, olha só. Pessoa educada. Claro. Matar a saudade. Nossa, tem tempo que eu não faço resumo, graças a Deus. E esse capítulo vai ser babado, viu? Quando eu tava fazendo um resumo oficial da pauta, eu pensei, vai ser um resumo curto, mas não acontece foi. Bastante coisa. Então, Daniel, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Caverna em 3, 2, 1, já! O Harry e o Dumbledore aparatam numa rocha no meio do mar e eles encontram uma caverna escura que eles entram
Lá dentro, eles têm que fazer um pagamento de sangue, eles entram e tem um lago negro totalmente parado, eles encontram um barco verde que leva eles pra uma ilha no meio desse lago. Lá o Dumbledore toma uma poção do mal, sofre de dor e agonia, ele fica com sede, ele bebe água do lago, tem um ataque de ínferes, ele faz fogo nos racistas e eles fogem da caverna. Acabou! Caralho! Nossa, mas foi bem, hein? Arrasou. Talvez tenha sido um erro deixar ele começar, né, Larissa? Vamos ver. Não, nunca é um erro ver meus amigos vencerem. Ai, que lindo! O lacre. Mas vamos ver então. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo do capítulo A Caverna em 3, 2, 1, já! O capítulo começa com eles chegando na rocha lá, perto da caverna onde eles vão procurar Horcrux. Aí eles entram na caverna. Aí pra entrar na caverna tem que deixar um pagamento de sangue. Aí o Dumbledore deixa, porque ele fala que o sangue do Harry é muito valioso. Aí eles entram, vão encontrando outras coisas. O Dumbledore sente magia no ar. Aí ele encontra um barco, eles vão pelo barco eles vão de barco no meio do lago. E aí eles encontram uma bacia no meio do lago com uma poção. Acabou! É, né? Tava na cara. Nenhum de nós dois falou a coisa mais importante, que é tipo, eles conseguiram uma Horcrux. Que é mentira, porque eles não conseguiram. Né? Porque eles não conseguiram. Mas enfim, né? É isso, eu vou dar a vitória pro Daniel. Justo. Obrigado. Porque a Larissa, ela foi muito devagar e aí não deu. Ela hesitou demais. Tem que ir no desespero, Lari. O segredo é se desesperar. Mas não muito. Só o suficiente. Eu não consigo falar desesperada. Ou muito também, né? Que a Tami se desespera e é isso que dá o tchan. É verdade. Dumbledore e Harry aparatam próximos à caverna onde Tom Riddle, quando criança, levou 2 trouxas. Eles entram na caverna, não sem sacrifícios, e seguem em direção a um pedestal com uma bacia, onde Dumbledore espera encontrar o Horcrux. Ao atravessarem o lago que separa a entrada da caverna do pedestal em um barquinho enfeitiçado, Harry percebe que o lugar está cheio de corpos. Chegando à ilha, Dumbledore descobre que deverá beber o conteúdo da bacia para pegar a Horcrux. E o faz, o que causa em si alucinações, sofrimento e sede. Dumbledore precisa da água do lago, mas quando Harry tenta pegá-la, os corpos infere tentam lhe atacar. O diretor salva os dois com um feitiço de fogo e ele sai em direção à segurança com a suposta Horcrux. A suposta segurança também, né? Vou te contar um segredo à meia-noite, Harry. Bom, mas e aí, Daniel? Você que ganhou o resumo tem o direito de escolher por onde a gente vai começar a discussão. Eu meio que vou começar do começo do capítulo, que eu achei esse capítulo muito uniforme, assim. Ele é interessante do começo ao fim. Mas eu também vou puxar um elemento lá do meio também, pra linkar essas duas partes, né? Então, o capítulo começa com o Harry e o Dumbledore aparatando, e aí ele descreve o lugar onde eles estão. E aí até tem uma conversa muito en passant sobre ser um lugar muito mórbido pra se levar pessoas pra uma excursão, sabe? Porque foi lá onde teve a excursão do orfanato do Voldemort. E aí ele levou as crianças pra torturar e fazer coisas horríveis na caverna lá, assombrar, aterrorizar as crianças, né? Aí o Harry fica tipo, nossa, mas eles trazem criança pra esse lugar bizarro aqui, não sei o quê. E aí, lá pro meio do capítulo, a gente tem também o Dumbledore investigando a caverna que eles entram, né? E ele percebe muitas coisas que o Harry não percebe. Né, até fica um negócio de, parece que ele tá lançando o Revelio do Hogwarts Legacy no ar, né? E ele fala que existem traços de magia no lugar. E que traços de magia são muito perceptíveis. Então isso me fez pensar, assim, o quão mudado esse ambiente todo, e não só a caverna, mas a própria praia, a própria natureza, sabe? O quão mudado esse ambiente todo foi por causa das coisas terríveis que aconteceram nesse local, sabe? Porque a gente vê que a magia transforma o semblante de uma pessoa. Então a magia pode também transformar a natureza à sua volta.
de certa forma? Aí eu fiquei pensando sobre isso, assim. É um bom questionamento e você já deu a resposta, né? Eu Cara. acho que faz muito sentido alterar muitas coisas. Uhum. O que o Dumbledore tá sentindo aí são realmente essas consequências da magia na natureza, né? Na rocha, no ar, numas coisas mais sensoriais. É como se tudo ali tivesse marcado pra sempre, como uma cicatriz, sabe? E o Voldemort passou lá e deixou uma cicatriz nos elementos naturais mesmo, assim. E o Dumbledore tem tanta perícia nisso que pra ele é muito nítido. Isso também me faz pensar o tanto de coisa que o Dumbledore deve ter passado na vida pra ser safo. Ele é muito safo nesse capítulo, sabe? Ele é muito ligeiro, muito esperto, assim. Tipo, às vezes passa um ar de que ele é sabidão, que ele sabe de tudo, ele é onipotente, assim, sabe? Um deus. Tudo bem que a escrita dele tem esse negócio mesmo pra ele ser o velhinho sábio da saga. Mas ele também é um personagem muito humano. Então isso me faz pensar que ele não passou por muito, muito perrengue que a gente não conhece pra ele ter essa expertise no final das contas. Porque não é qualquer pessoa que vai conseguir identificar esses rastros, assim. Não é qualquer player de Hogwarts Legacy que consegue fazer isso, sabe? Isso me lembra o melhor seriado do mundo, que foi Lost. No começo, quando eles estão aprendendo a enxergar vestígios de pessoas na ilha, né? E aí o Loki, que tem ele é todo estudado nessas artes. Também conhecido como o melhor personagem da melhor série do mundo. Ele fala algumas coisas que as pessoas mais leigas não perceberiam. E eu imagino que seja mais ou menos isso, sabe? Essa diferença entre o Harry e o Dumbledore. Do Harry não tá conseguindo ver. É porque ele não tem mesmo, gostei da palavra que você usou, perícia, né? Ele não sabe o que procurar. Então ele não vai achar mesmo. Eu acho que é uma questão de prática, experiência mesmo, e de capacidade mágica também, né? Acho que o Dumbledore é um bruxo muito poderoso, e isso faz com que ele esteja também mais sensível. Mais apto, né? Mais apto a eventuais traços que a magia possa deixar, né? E também acho que o fato de que a magia que está presente nessa caverna é uma magia muito densa, né? Uma coisa muito pesada, assim. Uma coisa quase grosseira, como ele fala, né? Da coisa do pagamento de sangue e tal. Então acho que pra ele é mais fácil ainda identificar, assim. Tipo, o Harry, o máximo que o Harry consegue identificar ali é o que tá mesmo no começo do capítulo, que ele fala sobre como a natureza em volta daquela caverna é muito estranha, assim. Repele você, né? É um lugar que te repele, assim, que é um lugar que parece que não devia estar ali, aquelas coisas não deviam estar ali mais. Ou você não devia estar ali, pelo menos, né? Eu imagino que essa caverna seja bem, não muito, né, mas seja distante do lugar onde as crianças iam visitar, sabe? Eu acho que o Dumbledore mesmo fala, né, que tem uma vila ali perto. Sim. Isso. E a caverna é fora do lugar que eles iam visitar. Então o Voldemort levou as crianças ali por ser afastado mesmo, né? E uma outra questão do fato do Dumbledore estar sentindo a magia ali é essa língua estranha que o Harry escuta ele falando, né? E eu fiquei pensando quantas brechas isso abre para uma construção muito maior desse mundo, né? Como que pode ser que exista algum certo tipo de magia que você faça de outras formas. Assim como o Snape curando o Draco lá no banheiro, é uma magia meio poética, meio como a gente, o ser humano normal, pensava na magia antigamente, né? Que era uma coisa mais poética mesmo. As pessoas até levavam a poesia em amuletos, né? Isso daí eu até cheguei a comentar quando a gente tava lendo, que tem muito esse negócio de, mais uma vez, sobre o Dumbledore tá conseguindo se guiar muito bem nessa situação muito desconhecida, né? E aí eu pensei isso e logo em seguida o texto confirma, que fala sobre como ele tá se guiando pelo conhecimento que ele tem do Tom Riddle. Então, tipo, ele até fala, ele foi meu aluno, sabe? Ele conhece muito intimamente aquela pessoa, aquele ser, que é o que o Voldemort é, desde a infância. Então, pra ele tá meio que se guiando desse sentido, assim, não só vendo esses rastros que a magia deixou, mas vendo os rastros que o próprio Voldemort deixou como indivíduo, né? E aí eu gosto de pensar que a magia é
é nada mais do que uma forma de arte. Então, da mesma maneira que você consegue perceber acordes musicais que se repetem em sinfonias compostas pelo mesmo compositor para diferentes obras, ou então o estilo de um artista no traço do desenho dele, sabe? A magia também é assim, porque a magia também é a arte. Então, existem jeitos super diferentes de fazer a magia e jeitos mais artísticos também. Até a Carol comentou, né, que a magia, nesses comentários que o Dumbledore faz aí, ela lembrou de caligrafia, né? E acho que tem muito a ver com isso, assim, com o estilo mesmo, né? Igual você falou do traço, né? De como que cada um carrega... a sua própria marca, né? A magia não é uma coisa enlatada, pré-fabricada, né? Não basta você ter uma varinha que você consegue fazer. Você precisa desenvolver, praticar aquela habilidade. E para isso você vai imprimir muito de quem você é naquilo ali. Então, acho que cada bruxo deixa, assim, um pouco do seu traço, assim, né? Isso me lembra até o Igor comentou, né? O negócio do Snape, do feitiço que ele usa pra curar o Draco, né? E isso me lembra o que eu comentei nesse episódio, né? Que eu acho que a magia do Snape que a gente vê nessa cena ela reflete muito quem ele é, né? O lado sombrio dele, de ter criado o Sectum Sempra. Um feitiço violento, um feitiço agressivo, ao mesmo tempo que ele cria um feitiço que é poético, né? Musical, como o feitiço que ele usa pra curar, assim. Mas essa coisa da língua estranha que você comentou, Igor, tava pensando que eu lembro que uma vez a gente teve uma discussão sobre as runas, né? E como que as runas também são um tipo de magia, né? Seriam usadas para fazer algum tipo de magia. Então, acho que, assim, a gente acaba tendo um contato muito superficial com o que a magia oferece, né? Qual estilo de magia as pessoas fazem. Mas acho que a Rowling deixa diversas pistas ao longo dos livros de que existem outros tipos, existem outras formas de você produzir magia, né? E essa língua estranha talvez seja alguma coisa similar às runas, né? Talvez seja a forma falada delas. Ou talvez seja outra coisa completamente diferente, mas nessa mesma vibe de um outro estilo de magia mesmo. Quando eu não sei se da primeira vez que eu li eu tive essa mesma impressão, porque eu não lembro da linha do tempo direito, se eu já conhecia Senhor dos Anéis ou não. Mas essa cena é muito parecida, pelo menos na minha cabeça. Riddles in the Dark. Não, com a cena em que o Gandalf tá tentando descobrir como entrar em Khazad-dûm, lá, na montanha onde os anões moravam antes, né? Que é o Speak Friend and Enter, né? Uma coisa assim que eles Isso, fale amigo e entre. Tem o negócio da lua, né? Tipo, a lua bate, aí a porta brilha, né? E é bem parecido aqui mesmo, né? Tipo, brilha um portal, assim, na caverna. E na hora que ele tá tentando descobrir o que significa essa frase que tá escrita lá, do fale amigo e entre, eu não fui verificar, mas eu lembro que tem alguma coisa de tipo o Gandalf ficar cochichando consigo mesmo, sabe? Em élfico. Tem sim. Então me lembra muito, além da questão de ser uma porta também, né? Que tem um portal que se ilumina. Tem muitas coisas parecidas aqui. Com certeza a Rowling teve como inspiração aquela cena, mesmo talvez ela nem percebendo. Até a cena final desse capítulo, que a gente ainda vai chegar, mas também me lembra aquele momento do Gandalf lá, com o Balrog. O Gandalf também cai, né? Verdade. Não, mas isso não é nesse capítulo. É na morte, né? Mas enfim. Inclusive, spoiler. Estamos chegando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o próximo já, né? Bom, gente, e aí tem mais uma última coisa que a gente passou por cima, né? Mas que é esse negócio de dar o sangue na passagem da caverna para que ela se abrisse. E aqui eu gostaria de introduzir uma coisa que eu pensei. Eu tava lendo, daí eu pensei assim, seria muito legal se a Rowling tivesse pensado que teria que ser o sangue do Harry, porque só o sangue do Voldemort conseguiria abrir, e aí o sangue do Harry, como tem um pouco do Voldemort, funcionaria também. Daí eu fui pra outro pensamento, que é, talvez essa caverna, esse dispositivo de segurança aí de entrar, o lago, os infere, a ilhota, a bacia, tudo isso talvez venha de antes do Voldemort. Talvez ele conhecesse essa caverna por causa dessas propriedades mágicas que ela tem. E ele tenha levado essas crianças que ele, entre aspas, torturou lá pra beberem o negócio que tava lá
na Nossa. bacia. Meu Deus, amigo, você foi perspicaz. Nossa, seria muito interessante isso. Talvez não tivesse ela completa também, né? Talvez ele tenha adicionado algumas coisas, assim. Eu ia falar Aperfeiçoado isso. alguma coisa. Justamente pelo fato do Dumbledore falar que fareja a magia do próprio Tom ali naquele lugar. Mas isso não impede de já terem coisas que o Tom só adaptou, sabe? Sim. Porque eu acho que me soa muito como uma coisa antiga, sabe? Essa pilastra aí com essa bacia. Uhum. E essa quantidade imensa de infere que tá afogado ali, né? E me dá a impressão que é uma coisa meio tipo, todos esses inferes são pessoas que tomaram aquele negócio e acabaram morrendo, sabe? Nossa, Porque foram amigo, buscar água. você melhorou em 90%, assim, a minha relação com esse capítulo e o restante da saga toda, porque me incomodava muito o fato de que essa Horcrux parece que tem uma quest milenar, assim, uma quest homérica pra você chegar nela, e nas outras não tem, tá? Tipo, eu quando eu li pela primeira vez, eu tava muito esperando assim. Tipo, eu li essa e eu falei, nossa, como foi pesado, como foi difícil. O que vem por aí, sabe? Uhum. E eu não quero dizer que foi fácil e simples para o Harry conseguir as outras, mas eu acho que nenhuma delas teve essa sensação que essa teve. De estar fortemente guardada e de ser uma quest para você Sim. conseguir chegar na Horcrux. Eu acho que a mais próxima dessa é a taça que tá em Gringotts. Isso. E aí a gente cai na mesma coisa que ele não fez Gringotts. E aí talvez ele não tenha feito esse lugar. Ele só tá se aproveitando. Porque assim, se a gente pensar que ele criou tudo isso pra essa Horcrux e o resto ele só colocou em lugares que já estavam lá, parece que ele cansou, né? Tipo assim, eu já fiz isso, maior trabalho fazer isso aqui. Vamos deixar por aí mesmo, assim. Sim. Então talvez seja realmente uma coisa dele colocar em lugares que já tinham, desde antes dele chegar, um forte esquema de segurança, assim. Agora, se isso é verdade, se essa teoria do Igor for verdade, fico pensando pra que isso foi criado, né? O que será que tava lá antes? O que esse lugar protegia antes? Sim, porque daí o lugar, aquela poção protegia alguma outra coisa. Uhum. Se bem que, também, mais uma vez, a gente não sabe o que foi que ele adicionou e o que já tava lá, então... Mesmo que não seja, que, por exemplo, no meio do lago não tivesse, de fato, um lugar com uma bacia com uma poção, que isso seja uma adição do Voldemort. Pra que tinha aquele monte de infere lá? Pra que tinha essa passagem, né? O que estava sendo protegido por essas outras coisas em volta? Seria talvez a primeira Horcrux a única Horcrux que já foi feita, além do Voldemort? Do Harry? Olha! Tava lá o Horcrux original do Herpo. Aí ele olhou, jogou no lago. Que ódio! Apagou o cigarro nela. Tem outra coisa que colabora um pouco com essa minha hipótese / teoria, que é que no próximo livro a gente vai ver o monstro contando quando o Voldemort levou ele lá pra que ele bebesse essa poção e o Voldemort colocasse o medalhão lá. Então, isso pra mim dá a entender que o Voldemort conhecia esse lugar já, com essa poção lá, e ele levou o monstro pra beber a poção que ele conhecia e sabia que causaria mal pra ele, pra usar todos esses dispositivos de segurança ao benefício dele. Porque se tivesse sido ele que tivesse colocado a poção ali, ele simplesmente teria colocado o medalhão e depois a poção, né? Ele não ia precisar do elfo pra beber a poção, pra depois botar o medalhão e a poção se sobrepor, né? Porque eu imagino que aconteça isso, né? E depois que a pessoa bebe, ela volta... E se ele quisesse, tipo, só testar os efeitos da poção, né? Tipo assim, fiz uma poção aqui muito doida, vamos ver se isso aqui deixa a pessoa mal mesmo. Poderia testar isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não precisaria levar lá, né? Pra ver pra ver como funciona. Nossa, faz muito sentido isso, Igor. Parabéns, amigo. Arrasou. Manda uma mensagem pro Code com essa. Não, manda agora. Eu não quero que ele critique minha teoria. Não quer cair por terra, né? Eu acho que isso faz muito sentido, porque isso se soma a mais um lugar dentro da saga em que tem forças que ninguém sabe muito bem de onde vieram, ninguém sabe muito bem explicar, ninguém sabe muito bem como surgiu, como é o caso de Azkaban.
como é o caso da própria Hogwarts, né, da própria penseira. Quer dizer, isso é uma teoria, né, não lembro exatamente disso. Mas essa coisa de que a Hogwarts teria sido construída em torno da penseira e tal. É uma lenda, né, é uma lenda, próprios isso. bruxos. O véu também, né? O véu, então assim, são várias coisas que acho que meio que mostram como que mesmo que você tenha esse elemento sobrenatural da magia nesse universo, ela não explica tudo, né? E ninguém tem todas as respostas, assim, ainda tem coisas que são mistérios pros bruxos. E talvez essa caverna, a única pessoa que tenha descoberto ela tenha sido o Voldemort, talvez uma pessoa antes dele, não sei. O Erpel. E o Erpel. Que guardou a Horcrux dele. Que a gente já incorporou isso aí, né? Eu amei. Será que tem alguma fanfic que fala sobre isso assim? Seria legal. Pode ter. Eu acho que uma das coisas que mais me fascinou em Harry Potter, que volta mesmo pego pensando, foi quando a gente fez o episódio sobre Azkaban, né? Sobre os Dementadores e tal, do Advento. Que tem toda essa coisa em volta, assim, né? De que, tipo, o cara simplesmente levava as pessoas pra esse lugar e torturava, e essas pessoas foram meio que se transformando. Nos Dementadores, e ninguém sabe muito bem como eles surgem, e enfim, Azkaban é meio que um lugar assombrado pela dor, né, assim, pelo sofrimento dessas pessoas. Isso é muito legal porque me dá uma sensação de que a magia é viva, sabe? Então, como se ela fosse da mesma forma que a força em Star Wars, por exemplo, sabe? Que não parece ser uma coisa que você controla, parece ser uma coisa que você convive, né? Então os bruxos, eles convivem com magia. Mas, tipo, a magia, citando Grindelwald, a magia floresce, sabe? Você seja domina até um certo ponto, né? Você consegue canalizar ela ali. Você consegue canalizar, mas a magia, principalmente em lugares como Azkaban, ou então como essa caverna, por exemplo, a magia é tão poderosa que ela floresce, não tem controle, ela existe. E ela vai contaminando tudo à sua volta. E é legal que a gente vê que o Dumbledore, por ser esse personagem que trata a magia com tanta humildade, assim, com tanto benefício, tenha tanto conhecimento sobre ela, né? Porque é justamente essa forma de encarar a magia menos utilitaristamente que fez ele aprender várias coisas, né? Sim. Ô Igor, pra a gente, antes da gente ir pra algum outro tópico, que você tava falando do preço do sangue pra passar pela porta, né? Tem até uma parte que ressalta durante a leitura, assim, que é o fato disso não ser muito, muito forte, assim, né? Tipo, porque o Dumbledore faz um corte na mão, e aí ele passa ali, e ele já, com o aceno da varinha, ele já tá curado, né? Então, assim, ele fala uma frase de impacto, assim, de que, é pra deixar o inimigo mais fraco, deixar a pessoa que tá invadindo esse lugar mais fraca. Mas com um aceno da varinha ele se cura. E eu não consigo interpretar muito bem o porquê desse preço do sangue e tal, mas o que eu gosto dessa passagem é o fato do Harry ter se oferecido, e daí o Dumbledore não deixa, né? E ele fala que o sangue do Harry é mais valioso. E sendo que ele poderia também ter deixado, e com um aceno de varinha o Harry estaria curado. Mas eu acho que eu acho isso tão fofo, assim, tipo, um detalhe tão fofo, porque me faz pensar como um pai tentando poupar o filho do máximo que ele puder, sabe? Então, tipo, o Harry já passa por tantas e a gente nem sabe o que vai encontrar aqui, sabe? Isso é só um corte na mão, eu posso fazer isso por ele. Ele não precisa começar a sofrer agora já. Deixa eu fazer isso por ele, deixa eu fazer o que eu puder por ele, que vai chegar mesmo assim, os problemas vão vir pra ele, sabe? Eu acho isso muito fofinho do Dumbledore. Que eu acho que ele é muito fraternal. E outra, já tô morrendo mesmo, né? Já tá morrendo. E assim, eu acho também que acaba que no fim das contas ele só precisa passar o sangue ali pra entrar, mas a gente não tem certeza também, né? A primeira vez que ele tá ali, e se ao passar o sangue alguma coisa pudesse acontecer com ele também, sabe? Então, acho que ele tá sendo precavido, né? O Harry é muito valioso pra, sei lá, talvez morrer numa bobeira, assim, sabe? Quando eu leio essa parte que o Dumbledore fala, né? Que a ideia é que o inimigo deva se enfraquecer pra entrar. Eu não sei, achei meio tosca essa interpretação dele. Eu acho que faria mais sentido, por exemplo, as únicas pessoas que conseguirão passar por aqui são as que já estão
debilitadas, entendeu? Então vai ser muito mais fácil dela não conseguir passar pelos outros obstáculos. Então E ela por só isso vai... ela se abriria pro Dumbledore, porque ele já tá morrendo. Por causa do sangue, né? Tipo, você botou a mão com o sangue ali sem querer na parede, abriu, entendeu? Eu tinha pensado, eu tinha interpretado isso quando eu ainda acreditava que foi o Voldemort que planejou isso tudo, antes do nosso episódio fazer eu mudar de ideia. Antes da gente descobrir isso, porque agora já é fato. Exatamente. Já é canon. Eu tinha interpretado isso como um deboche, sabe? Você vai ter que se machucar e se cortar se mutilar pra entrar aqui nesse espaço. Parece meio debochando da pessoa, assim. Não sei, tipo, sim, inferiorizando ela, sabe? Assim, mas simbólico, né? Simbólico, é uma coisa simbólica. Ou pode ter sido criada pelo Jigsaw, né? Jogos Mortais. Nunca se sabe. Sim. Mas assim, aquilo lá é uma hipótese, uma teoria minha, né? O Dumbledore mesmo, ele parece acreditar que isso aí é coisa do Voldemort também, né? Sim. Porque ele diz que o Voldemort não consegue compreender que há coisas mais terríveis do que a lesão física. Blá, blá. Mas o Dumbledore não sabe de nada, né, amigo? Aqueles já menosprezando o velho. Cuidado. Mas enfim, eles passam dessa primeira antessala, que é como o Dumbledore chama, e chegam àquele lugar icônico que está na mente de todos nós, e que o David Yates conseguiu destruir esteticamente, que é o lago silencioso. Gente, eu como fazendo meu papel de defensor, como sempre, eu gosto da visão do filme. Não, gente, esse não é papel do David Yates, eu tô falando pra encher o saco, mas o Stuart Craig realmente, gente, destruiu. O que é aquilo, gente? Aquele... Parece o país lá do Smallville, lá do Super-Homem. Umas pedras porque de tem cristal. umas kryptonita, né, amigo? Ai, é. Odeio. Mas eu gosto. A descrição no livro é que eles estavam à beira de um grande lago negro, tão vasto que o Harry não conseguia divisar suas margens distantes, em uma caverna tão alta que seu teto não era visível. Uma luz verde indistinta brilhava ao longe, talvez no meio do lago, refletia-se na água imóvel abaixo. Tem esse fator aterrorizante desse capítulo. Esse capítulo é muito, muito terror, e a J.K. é uma pessoa muito sádica, assim. Ela escreve terror muito bem. Gostaria muito de ler um livro de terror dela. Porque me deixou muito incomodado essa constância da água, sabe? Ela descreve várias vezes sobre como a água estava parada. Sendo que eles estavam num... Sei lá, tipo, dá pra pensar que essa água tá conectada com o próprio mar, sabe? Porque eles estavam ali no mar e tudo mais. Tipo, não tem nada, não se move. É um espelho negro, assim. E aí vai se saber o que tem lá embaixo, sabe? É a água do Segredo à Meia-Noite. Me dá muito medo, assim. Mas se você quiser ler coisa de terror dela, lê o Cormoran Strike. A partir do terceiro é só... Ixi, é só bizarrice. Eu tenho que ler. Nossa, eu lembro de ficar... Eu acho que o último que eu li foi o terceiro. O terceiro é o do... Carreira pro Mal. Vocação para o Mal. Isso, eu pensei em inglês. Foi esse que eu li mesmo. Sasha. Eu lembro de ficar bem assustada com as descrições lá do negócio do corpo no final. Eita. É uma coisa bem trash, assim. Ela consegue causar muita coisa e eu acho bem, sei lá, irônico. Depois que o Dumbledore fala que quem teme a escuridão é porque teme o desconhecido, né? Então, no próprio capítulo que ela tá usando esse artifício, ela tá falando que racionalmente não faz sentido isso que a gente tá sentindo ao ler o capítulo. E aí o Dumbledore fala despretensiosamente várias vezes, chega a ser cansativo, pro Harry não encostar na água. Pelo amor de Deus, não encoste na água. Sim. O que eu imagino é que ele já viu, né, que tem inferes ali, e ele já imagina que talvez eles estejam enfeitiçados com alguma coisa em relação à água, né? Por isso que ele... porque se eles entraram ali e eles não atacaram, então provavelmente vai ser outra coisa que vai acionar Instigar. eles, né? Instigar. E aí faz todo sentido que seja justamente a água, já que eles estão caminhando de boa por ali, né? Mas nesse tópico aí mesmo da água, né? Tem um momento que o Harry resolve... vamos testar aqui, né? Tipo, usar um Accio, me salvou no torneio Tribruxo, por que não me salvaria aqui, né? E aí o Dumbledore ele é muito condescendente, né? Ele fala, não, Harry, tenta aí, vai lá. Olha, boa ideia, hein? Eu não pensei nisso não, Harry, mas você é muito inteligente. Você não devia estar atrás da Hermione nas suas turmas, não, mas vamos lá.
E aí o Harry tenta, né? E quando ele usa o Accio, né? Alguma coisa levanta da água e ele não consegue ver, né? Depois ele até descreve como se fosse tentáculos. E aí provavelmente eram os membros, né? Do Inferi, tipo as pernas, os braços e tal. O que ele viu ali e leu e entendeu que eram tentáculos, assim. Alguma coisa sai ali da água, né? Mas ela só sai, vai no alto e volta pra água. E ele não consegue ver o que é. E aí ele fica meio intrigado, assim, né? E eu acho que seria legal a gente tentar pensar que tipo de ação e que tipo de magia ali ativaria os Inferi, né? Porque, assim, a gente sabe que a questão ali é encostar na água, beleza. A magia do Harry não encostou na água. Então, assim, eu imagino que talvez o mais lógico seria ele simplesmente não funcionar. Ele falar que o Horcrux não acontecer nada. Mas, aparentemente, algum tipo de magia ali identifica essa tentativa, né, de capturar o Horcrux, ou o que quer que seja que fique guardado lá originalmente, né? E os Inferi Inferi, né, reage, e não reage atacando, reage como se estivesse dando um aviso, né? De tipo, ó, tem certeza que você vai fazer isso aqui mesmo? Tipo, tocar na água não é o único gatilho, aparentemente, né, para os Inferis. Sim, talvez só pro ataque deles, né? Mas outras coisas talvez meio que deixem eles alerta de alguma forma. Até porque mais pra frente a gente vai ter o barco. Então, tipo assim, se o bruxo tentar passar flutuando, por exemplo, por cima do lago, com certeza os Inferis vão ter alguma reação, eu imagino também, sabe? É possível? Pra não deixar, porque o jeito de passar é o barco, é a única coisa que vai ser permitido. Outras coisas Sim. não. Então, outras tentativas só tem um caminho. Outros caminhos vai ter algum tipo de reação por parte deles. Sendo que tocar na água é o grande gatilho, assim, hein? Pelo menos apresentado no capítulo, né? E nessa hora, o Dumbledore chega a dar a resposta, assim, olha aqui, Harry, esse daqui é o Deus Ex Machina. Fogo. E o Harry, tá, beleza, foda-se. Já esqueceu, um segundo depois já esqueceu. É engraçado porque o Harry ele sempre funciona muito bem sob pressão, né? Mas nesse caso, não. Foi muito rápido, né? Eu acho que é compreensível, assim, né? É uma situação muito tensa, e é uma situação muito tensa em que tem uma pessoa muito importante em perigo, né? Eu acho que ele tá muito abalado por ver o Dumbledore desse jeito. Eu acho que isso é uma coisa que ele não esperava, assim. Quando ele concorda com o Dumbledore, de que ele vai fazer tudo que o Dumbledore mandar, que ele vai obedecer, que ele vai ser um bom menino, Ele esperava a etc. visita pro Slughorn transformado de cadeira, sabe? Ele não esperava, até esperava algum perigo ali e tal, mas ele não esperava que ele ia ver o Dumbledore naquele estado. Então, acho que isso é muito assustador pra ele, por isso que ele fica completamente desnorteado. Lari, até falando sobre o comportamento do Harry e tal, eu acho verossímil ele ter falado do Accio e tudo mais, tipo, mostra a ingenuidade dele, a imaturidade dele perante o Dumbledore e tal. Mas também me faz pensar sobre esse lado essa diferença que a obra marca bastante isso, né? O Dumbledore, inclusive, que não são as semelhanças, são as diferenças. Então tem Voldemort e Harry tem essa marca, essa assinatura de magia muito distinta, assim, do Voldemort ser teatral e ser estupendo e o máximo, e o Harry ser o simples. Ele fica usando Petríficos Totalos, ele fica usando Accio, ele derrota o Voldemort com o Expelliarmus, sabe? Então ele se atém à magia mais básica, assim, o kit de sobrevivência do escoteiro, sabe? Parece que é a marca registrada dele, assim. E no fim das contas funciona, né? Não funciona nesse caso aí, mas... não vai funcionar em todos os casos, mas o kit básico sempre dá uma ajuda, né? E ainda falando sobre os Inferi e Senhor dos Anéis, essa cena me lembra muito os pântanos mortos, por onde o Frodo, o Sam e o Gollum passam. E aí eles veem naquela água do pântano os corpos embranquecidos dos antigos guerreiros da batalha que foi travada ali. É verdade. Não sei se vocês lembram, mas me traz de volta essa mente. Talvez a Rowling tenha lido Senhor dos Anéis enquanto estava escrevendo o final de Enigma do Príncipe. Tudo indica sim. Aí, depois dessa conversa toda, o Dumbledore acha
alguma coisa. Daquela mesma forma que ele tava sentindo a magia, né? Ele encontra uma corrente, puxa essa corrente e na outra ponta da corrente tem um barco verde também, reluzente, igual a corrente. Muitas rimas. A caverna do Voldemort parece minha casa, cheia de coisa verde. Talvez eu deva reavaliar meu gosto. Ah, amiga, Sonserina, né? Eu tenho a minha primeira leitura desse trecho muito impressa no meu cérebro. Dele puxando a corrente. Nossa, eu acho que eu tava lendo isso com muito afinco. É muito empolgante, né? Aham. E é muito instigante essa coisa, porque você fica... Além de você estar na expectativa do que eles vão encontrar no final, né? Deles pegando a Horcrux e tal... Tem toda a expectativa do que vai ser a próxima coisa. Será que ele vai puxar essa corrente e isso vai dar uma merda? Isso vai acontecer alguma coisa ruim? Então ele tem todo um build-up ali pra cena final, né? Deles chegando no Horcrux mesmo. E ao mesmo tempo é interessante, legal e animador, porque é a primeira vez que o Harry tá saindo numa missão com o Dumbledore, né? O fucking Dumbledore. No começo ele teve a expectativa que ele ia numa missão tão legal quanto essa, mas era só pra chamar o Slughorn, né? E aí acho que aqui a gente tem realmente isso se concretizando, né? Ele indo pra uma missão. Apesar do Harry ter se cagado, né? Em certo ponto ali, pensando, nem me despedi da Gina. Ele já tava pensando no testamento dele ali. É verdade. E aí eles conseguem, né? Essa forma de atravessar o lago e chegar na ilhazinha brilhante com esse barquinho. Lá que quando eles chegam, que eles conseguem ver, né? Que tem esse pedestal com a bacia de pedra. Antes era só um borrão de luz, né? E ao chegarem perto, nesse exato momento em que a Mary Grandpré tava lá, desenhando a capa. Que delícia! Enquanto acontecia a cena, ela tava lá. Uhum. Igual aqueles caras que ficam desenhando no tribunal, sabe? Sim. O Dumbledore bota a mãozinha dele lá e mostra pro Harry que é impossível tocar na poção. Automaticamente o Harry fica tipo, que é isso? Por que tem uma poção aí? Não dá pra tocar, não sei o quê. Aí ele se pergunta, a Horcrux tá aí dentro? E aí o Dumbledore responde, tipo, na lata, assim, que com certeza tava lá dentro, né? E aí, duas coisas, assim, que essa parte gera. Primeiro que poderia não ser, né? Só que, dado as evidências de tudo que eles estão encontrando pelo caminho, a Horcrux estaria lá, tipo, é o mais simples a se pensar, né? Só que até puxando o que a Lari falou, o que você e a Lari falaram do barquinho, esse capítulo tem... A construção desse capítulo é muito assim, de incertezas. Então, poderia simplesmente não ser também, tipo, ser um bait, sabe? E é muito arriscado isso. Tipo, aquele barquinho que o Dumbledore puxou a corrente e tal, e saiu o barquinho. Eu nunca entraria no barquinho, assim, porque você não sabe se aquilo é uma cilada, sabe? Jamais. Tipo, tudo nesse ambiente cheira a cilada. Então, tipo, qualquer coisa pode acontecer quando qualquer coisa podia estar dentro da poção. Podia ser só mais uma etapa do caminho pra chegar no Horcrux, sabe? Tudo mais. E assim, eu acho que o Dumbledore, ele fala com muita certeza que a Horcrux tá lá por causa dessa série de evidências e tal. E que, enfim, eu acho que é uma conclusão meio lógica, assim, né? Mas ao mesmo tempo, poderia ser uma coisa de tipo assim, bom, se não for Horcrux, pelo menos tem alguma coisa muito boa guardada aqui, né? Porque se o Voldemort tá guardando alguma coisa aqui não é Horcrux, o que é? Porque, né? Com certeza é alguma coisa muito importante. E isso me faz pensar que se o Voldemort talvez fosse um pouco mais inteligente, ele teria feito o plano da cilada, do bait, sabe? Tipo, você deixa tudo isso, você coloca todos esses obstáculos, ou você aproveita obstáculos que já estavam lá. E, na verdade, sei lá, a Horcrux tá encostada numa rocha ali no fundinho, sabe? Então, mas isso não faz sentido, porque ele precisa que esse lugar seja acessível para uma pessoa que não conheça esses dispositivos depois. Porque se ele morrer, alguém vai precisar ir aí pegar a Horcrux, né? Sim, mas aí é tipo, todos esses desafios e essas coisas pelo caminho instigam a pessoa que tá invadindo esse local a acreditar que ela é ali que tá. Ou então que você tem que passar por essas coisas para pegar isso. E aí eu quero dizer que
Até faz sentido que o Voldemort não faça isso, porque o Dumbledore sempre diz como ele não se atém ao supérfluo, né? Como ele menospreza a simplicidade. Então, seria muito genial se fosse um bait, não tivesse ali, ou então fosse uma outra coisa, e a Horcrux estivesse guardada no chão, ali, tipo, num lugar escurinho. Se ele precisasse pegar, ele ia lá e pegava. Ou então, se ele precisasse que um comensal da morte pegasse, ele contava para o comensal e o comensal ia lá e pegava, sabe? Não ia precisar passar por todos esses tormentos, assim, eu acho. Mas aí é querer demais do Voldemort, eu acho, também. No caso, é um bait que a própria Rowling fez pra ela poder ter esse plot twist no final de que não é a Horcrux, né? Sim. Então ela usou esse bait aí que você tá falando. Verdade. Mas o que eles vão descobrir aí, né, quando eles tocam na poção e veem que não conseguem pegar o Horcrux, e é engraçado porque eu revi o filme recentemente e a forma como é representado isso é diferente, né? No filme, quando eles vão enfiar a mão na poção, ela sai vazia, né, uma coisa assim. E no livro é como se tivesse uma redoma em volta da bacia, então eles não conseguem passar. Eles não conseguem colocar a mão dentro. Mas aí eles vão descobrir, então, que a forma de ter acesso ao que está escondido ali é bebendo a poção, né? E aí uma coisa que eu fiquei pensando é que essa não é a única vez que essa poção foi bebida, né? A gente sabe que ela foi bebida pelo monstro com o Voldemort. Mas aí, nesse caso, o Voldemort estava lá para repor. Mas a gente sabe também que ela foi bebida pelo Regulus com o monstro também. Coitado, né? O monstro tá presente em tudo. E nesse caso, o monstro saiu de lá com o medalhão e o Regulus morreu. Ficou lá, virou um infere no laguinho. Como um herói que ele verdadeiramente foi no final. Acho que herói é uma palavra meio forte, mas tudo bem. Mas a gente não sabe como que essa poção funciona, né? E aí, nossa, Igor, isso é maravilhoso. Tá fazendo mais sentido ainda que isso seja uma coisa que já estava lá, porque a poção não precisa ser reposta, né? E talvez isso faça parte da magia desse lugar, que essa poção esteja, cada vez que você retira um objeto e recoloca um objeto, ela se enche novamente dessa poção que protege o lugar, né? Protege o que tá ali. Vamos mandar na cartinha da J.K. Rowling. Arrasou, com todas as nossas perguntas. Mas em J.K. Rowling, se não for isso que você pensou, considere fingir que foi. Seria legal. Porque a gente inventou uma explicação muito boa. Você devia aproveitar. Aproveita que é de graça, hein? Só hoje, com o cupom a Casa Elefante. De ideias e resolução de problemas. Interrompemos nossa programação para um reclame comercial. A mais seguro do mundo, que você já conhece e confia, apresenta o Protego Dark. Agora com um tenebroso serviço de segurança do ego e bens valiosos para aspirantes bruxos das trevas. Armadilhas super inteligentes e praticamente intransponíveis que vão garantir que seus adversários abusados e adolescentes enxeridos fiquem bem longe dos seus segredos. Monte uma divertida prova de obstáculos, escolhendo dentre um vasto catálogo que vai de portas invisíveis, passeios de barco, poções malvadas na medida, até mesmo inferes treinados com timing perfeito, proteções de sangue que não adiantam pra muita coisa, mas dão um charme super magia das trevas que vai deixar todos impressionados. E muito mais. Tudo dependendo de o quanto você está disposto a pagar. Não faça como certos muquiranas, adquirindo o serviço mais econômico. Somos obrigados por lei a advertir que a segurança do plano Dark Light é violada numa média de 2 vezes por produto. Até porque todos sabem que o barato sai caro, não é mesmo? Prot Ego, proteja o que você tem de mais valioso. Nossa missão é fazer você se sentir seguro, mesmo que suas escolhas sejam tudo menos isso. Retornamos agora à nossa programação normal. Bom, gente, aí o Dumbledore fala pro Harry, né? Meu amor, eu vou beber, você veio aqui com uma condição, que foi fazer tudo que eu mandasse. Então você vai, assim como deve fazer com o Bezoar, enfiar goela abaixo essa poção. Cala a boquita e só acabar. Obedece. Sim, e aí o Harry, ele fica... Mas e se você morrer, isso não sei o que, isso não sei o que? E o Dumbledore fala, meu filho, cala a boca, aceita
Senão, a gente vai embora daqui e na volta você compra, né? Na volta a gente compra. Aí a gente vai ver uma das cenas mais aterrorizantes. E eu acho que é porque tem o fator do seu Dumbledore, né? Que é uma pessoa que a gente meio que... Ele tem uma aura de plenitude, né? Assim, que não vai desabar muito facilmente. A gente só vai conhecer os podres, os problemas do Dumbledore no próximo livro, né? Então até aqui, ele é uma pessoa meio que infalível, né? E Sim. invulnerável, sei lá se existe essa palavra. Não. E aí a gente vai ver aqui, quando ele bebe a terceira taça, ele começa a ter o que ele imaginou que teria mesmo. Eu compreendo muito, porque normalmente é na terceira taça mesmo que bate, Dumbledore. Na terceira taça, você já começou, você tomou a primeira sabendo o que ia vir na terceira. Mas você vai, né? Você vai. E aí, quando vem a terceira, realmente vem quando você com vê, tudo. você vai levantar pra fazer xixi, dá aquela tontura, você fala... E aí você faz o quê? Você tomba de porco. Assim como ele, né? Assim como o Dumbledore. É isso, acontece. E eu gosto muito dessa parte, porque como o Dumbledore é meu personagem favorito... Sério? É verdade, amiga. Nossa, eu não sabia. Nem imaginava. É por isso que eu proibi o Code de participar desse episódio, porque aparentemente ele é o hater número 1 do Dumbledore agora. Mas, e aí ele começa a falar algumas coisas que nos dão alguns insights sobre ele, sobre suas inseguranças, né? Coisas que hoje, agora que a gente tá lendo, depois de já ler tudo, até depois de Animais Fantásticos, a gente consegue entender melhor do que se tratava, né? Mas ele fala, em uma das vezes, né? É tudo minha culpa. Por favor, pare com isso. Sei que errei. Sim. Isso pra mim denota que ele é uma pessoa que tava esperando a punição, né? Então ele tá falando, eu sei que eu errei. Eu não preciso que ninguém me puna, porque eu sei que eu errei. E ele tá justificando aí que a culpa é dele. Provavelmente, a Rowling tava querendo fazer referência aqui ao que a gente vai descobrir no outro livro, que é sobre a Ariana, né? Mas... se encaixa com muitas coisas, né? Até com a relação dele com o Harry. Ele devia se culpar muito. E a gente sabe que ele se culpa, né? No livro anterior, no final, a gente vê que ele se culpa por muita coisa. E não só com o Harry, né? Nesse momento aí que ele tá resmungando coisas que nesse momento não fazem muito sentido, né? Tem uma hora que ele fala assim, não os machuque a mim. E aí é curioso esse uso do plural, né? Não machuque a eles, né? Quem são eles? Porque se a gente pensar na situação da Ariana, a gente imaginaria que ele ficaria só com ela, né? Tipo, não machuque ela. Só que eu não lembro se essa informação aparece no 7º livro, não tô me lembrando agora. Mas eu imagino... Mas na minha cabeça, esse plural aí tem a ver com o Grindelwald machucando a Ariana e o Aberforth. O Abe, isso. Mas não sei se isso é uma fanfic que eu criei na minha cabeça. Mas isso também poderia... Amiga. Não é uma fanfic? Não, tá. Quando o Aberforth, no próximo livro, ele fala, o meu irmão, ele tinha tudo que ele queria, a vida dele foi perfeita, não sei o que. O Harry relembra dessa fala. Assim, memória de titânio do Harry, né? Mas ele lembra. E ele fala pro Aberforth, não, porque quando ele bebeu a poção, blá blá blá, ele falou, não os machuque, provavelmente querendo dizer você e a Ariana. Não, então beleza. Mas esse plural aí também serviria pra gente pensar em todas as pessoas que, de alguma forma, foram machucadas pelo Dumbledore nessa guerra, né? Como casualidades, né? Como, enfim, pessoas que vão morrer na guerra e não tem muito jeito e tal. E a gente sabe disso, né? A gente sabe. Todo mundo que entrou na Ordem, por exemplo, que se juntou à luta, sabia que as coisas aconteceriam, mas de certa forma eu imagino que o Dumbledore se sinta de alguma forma responsável, né? E acho que se ele pudesse anular todas as pessoas, todas as mortes que aconteceram, e ele morrer no lugar, ele iria tranquilamente, assim. Mas, Lari, se a gente pensar bem, foi isso que o Dumbledore fez, né? Ele se matou mesmo. Ele se anulou durante a vida inteira. Ai, amigo. Porque a partir do momento que aquele primeiro amor dele deu completamente errado, ao ponto de quase levar ele pro fascismo, ele passou o resto da vida... Isso é que dá errado, né? Quando seu crush só te dá um fora, tá tudo bem. O problema é se ele te transformar em fascista. Sim, ele passou o resto da vida se culpando e querendo consertar isso. Sim. E é a palavra que você falou muito boa, tipo, literalmente se anulando, assim. Isso daí é justamente
o final de Segredos de Dumbledore, por exemplo. Onde ele se anula não só conscientemente, como inconscientemente também das coisas, sabe? Tipo, aquele final poético dele indo embora na rua sozinho, enquanto a galera tá celebrando a festa de casamento. Uhum. Ai, aquele final tão lindo. É ele se anulando mais uma vez. É ele se anulando não só conscientemente, como inconscientemente também. De estar presente num lugar, por exemplo. E a gente acha, nossa, super humilde, ele nunca aceitou a posição dele no ministério, né, como ministro, que ele foi convidado várias vezes. Mas é mais uma vez que ele se anulou, né? Porque ele não confia em si. Isso ele é tão se gay. matou mesmo pra si mesmo. Como você falou dessa última cena do Segredos de Dumbledore, que se o David Yates errou, não me lembro. Se eu xinguei ele nesse episódio, já não me lembro. Faria todo sentido que ele saísse, né, poeticamente, não de fato, né, literalmente, mas falando isso, né, não os machuque, porque ele tá se anulando, olhando de fora pra dentro, né, na festa lá, e indo embora e pensando, provavelmente, uma coisa parecida com isso, né? Sim. Tipo, como se a própria presença dele fosse uma ameaça, sabe? Ele deve se considerar uma ameaça. Pesado. Ai, melhor forma de se despedir desse personagem, essa conversa, lacramos. Depois de passar todos esses traumas, ele finalmente termina de beber, né? E o que eu acho legal de toda essa trajetória, desde que ele começa a beber, é que a Rowling vai enumerando as taças que ele bebe. E, se eu não me engano, ele bebe 10? Não lembro. Não me lembro. Também não lembro. Mas, eu fiquei tipo, por que ela tá enumerando, sabe? Assim, e eu fiquei pensando, talvez, se cada gole, se cada taça, né, que não é goles, né? Se cada taça que ele bebe tivesse a poção reagisse de uma maneira diferente, indo cada vez pior, sabe? Até porque ele começa a beber e tá tudo bem. É a partir da terceira, como vocês citaram, que começa realmente a pegar ali em alguma coisa. E as falas dele vão ficando cada vez mais doloridas e a reação física que ele tem vai ficando cada vez mais pesada conforme mais ele bebe. Então eu imagino que, tipo, a cada taça o efeito intensifica um pouco mais. Ou vai indo mais fundo na memória, vai indo mais talvez, fundo, né? Essa taça vai fazer você lembrar de tal coisa. Aí a próxima taça vai fazer doer, não só mentalmente, como fisicamente, sabe? Vai piorando cada vez mais, assim. Cada taça é um efeito novo e pior. E isso é muito, muito ruim. A última coisa que ele fala pro Harry é me mata, né? E aí, finalmente, depois disso, depois de pedir pela própria morte, acabou, né, a poção. Mas o Dumbledore tá nesse estado catatônico e o Harry fica desesperado, o que me deixa muito agoniado também na leitura do capítulo, porque eu me coloco no lugar do Harry, assim, tipo, é uma situação pavorosa. Tipo, mais uma vez a Rowling colocando um terror no capítulo, só que dessa vez não é o terror como dos Infres, que é gráfico e meio infantil, né, do monstro que tá vindo te pegar. Mas de uma pessoa que você ama, está numa situação horrível, onde você não sabe o que fazer pra ajudar ela, né? E aí ele fica desesperado, não sabe o que fazer, ele fica tão desesperado que ele nem percebe que a Horcrux já tá ali. Tipo, já tá disponível pra ser... Já spawnou. Já spawnou, exatamente. Ele nem percebe isso. Que ele tá com a atenção focada na pessoa que ele ama, né? Que é o Dumbledore. E é muito legal essa dinâmica, né? Porque antes... A partir do momento dessa terceira taça, a dinâmica se inverte totalmente, né? O Harry, ele pega o papel que o Dumbledore tava tendo até agora, de falar, talvez até mentiras, porque no caso o Dumbledore tava falando, não, com certeza a Horcrux tá aqui, com certeza é esse lugar aqui, não sei o quê. E o Harry agora também tá fazendo isso, pra conseguir fazer com que o Dumbledore cumpra a sua missão. Sim. Então ele tá falando, não, vai ficar tudo bem, essa é a última taça, mas era... quarta taça. Faltava 6, hein? Então, é muito interessante essa mudança. E quão corajoso o Harry tem que ser, né? Porque eu me colocando nessa situação, gente, eu não sei. Se fosse, eu pensando aqui, se fosse minha mãe, por exemplo, definhando na minha frente, pedindo, pelo amor de Deus, pra eu parar, eu não sei se eu ia conseguir, gente. Tem que ter muita fibra. Tem muita fibra moral. Igual pra dançar creu. É verdade. A velocidade 10 do creu da poção. Ai, meu Deus.
Mas depois que o Dumbledore bebe, né, essas taças todas e tal, e ele tá... O Harry já forçou ele a beber e tal, foi um bom menino, né, e fez o que o Dumbledore pediu. O Dumbledore começa a pedir água, né, só que aí o Harry vai lá, coloca água na taça e a taça fica vazia. E aí eu fico pensando, uma coisa que eu sempre penso quando eu leio essa cena, é tipo assim, gente, abre a boca do homem, põe a varinha e fala aguamente ali, sabe? Será que também não funciona? Não é possível. Não é Amiga, possível. também. Mas aparentemente o Harry não pensou nisso também, né? E ele, enquanto a gente pensou muito, ele não pensou. Inclusive, esse é o momento do capítulo onde o Harry não consegue mais pensar. Uhum. Ele travou. Ele tá completamente desesperado, cara. Completamente. Sim, o que é justificável. Super justificável. Mas aí ele vai pegar, então, a água do lago, né? Não adiantou porra nenhuma o Dumbledore falar 1000 vezes que não podia encostar na água. Ele vai pegar a água do lago. E assim, não é uma água qualquer, né? É uma água bem podre. Tem literalmente cadáveres. Uma água foi ali que nasceu o Covid, foi ali que nasceu o Last of Us. É assim que nasce umas os coisas vírus, assim, entendeu, né? gente? Eu via e falava assim, deixa eu pegar essa aguinha aqui e beber. É assim que acontece. O que saiu desse negócio aí? Não sabemos. Não O sabemos. Last of Us foi assim, amigo. É, Cordyceps. Mas é uma água nojenta, né? Ai, nossa, eu fico com muito nojo quando eu leio essa cena. É água de cadáver, literalmente, gente. É água de cadáver. Tem não sei quantos cadáveres apodrecendo ali. E o Harry sabia disso. Ele já Ele sabia, viu. né? Isso que ele já viu. Não é nem tipo assim, não tinha visto nada agora que eu descobri. Não. Mas é isso, eu queria muito que ele colocasse a varinha e falasse aguamente na boca do Dumbledore. E é isso, gente. Não é possível que não ia funcionar. Só a mangueira de bombeiro na boca do Dumbledore, assim. E aí os infere acordam, né? E assim, gente, infere, vamos deixar claro aqui. Infere é o plural, porque em latim, quando a coisa terminar com us, o plural é com i, né? Uhum. Então, infere é o plural, é meio contra a lógica do português, né? Mas infere é o plural e inferius é o singular. E aí, fui pesquisar, né, lá no Wizarding World, antigo Pottermore, a Rowling escreveu uma coisa sobre os inferi. Primeiro falando sobre o nome, ela usou a palavra inferus, que em latim significa abaixo ou inferior, né? Inclusive tem a origem da palavra inferior é essa palavra também, porque para ela seria alguma coisa, uma conotação de ser menos do que um ser humano, né? Então tá abaixo. Uhum. E infere em latim significa o inferno, né? O mundo inferior. E aí aqui nesse texto também ela fala que a maioria dessas pessoas que estão aí na caverna são vítimas do Voldemort, do vilarejo trouxa ali perto da caverna. Mas, olha aí, adicionando a minha teoria, Gosto. que alguns desses são bruxos e bruxas que desapareceram sem explicação. Gata. Então, já tava ali, né? Ele não encheu esse lago inteiro sozinho. Uhum. Até porque ele teria que matar, sei lá, o vilarejo inteiro, né? Sim. Que é muita gente que parece ter ali. Essa teoria vai ficando só melhor. Quando a gente falou meio que meme que o fato de essa Horcrux estar muito bem escondida e pras outras ele cansou, meio que não, sei lá, não é tão meme, cada vez não é tão meme assim, porque eu não consigo imaginar ele tendo esse esforço todo, por exemplo, de encher o lago todo sozinho, de Inferi, sabe? Tipo, faz sentido que tivesse alguns lá já e ele colocou mais pra maximizar, mas eu consigo imaginar ele meio preguiçoso, tipo, eu não vou fazer isso, né? Vou ter esse trabalhão todo. Vou até fazer outro feitiço, mas não isso. Tem outra coisa interessante sobre os inferi, que a Rowling fala do porquê que ela não chamou eles de zumbi, né? E porquê que ela considera eles diferentes de zumbi. Porque a primeira olhada a gente pode pensar, os inferi são só os zumbis do mundo bruxo. Mas não, ela falou que ela não quis chamar de zumbi primeiro porque o nome não tem uma origem britânica, né? E ela queria fazer referências britânicas no mundo bruxo dela. Aí ela pegou um latim, que faz todo sentido. Tá bom, europeu então. O zumbi também tem uma relação na tradição africana, né? Que é a origem do zumbi, em que o bruxo que reanima esse corpo, ele precisa colocar um pedaço da sua alma no zumbi, para que o zumbi Nossa, é viva. como se o próprio zumbi fosse Horcrux quase, né? Sim, e aí ela fala no texto que isso ia conflitar com a história do Horcrux, então Sim. ela não quis usar isso. Ai, arraso.
E o último motivo que ela coloca lá é que o zumbi já foi tão usado no cinema que ela estava de saco cheio. E que sempre que alguém falasse de zumbi, ela ia sempre lembrar do Michael Jackson. Meu Deus. E eu me compadeço, J.K. Rowling, também. Estou exausto de zumbis. Ainda mais depois desse Walking Dead, essa série aí. Eu não sei nem se acabou, mas pelo amor de Deus. Acabou. Walking Graças Dead acabou. a Deus. Enfim, gente, uma exploração dos Inferi, né? J.K. Rowling, estamos ainda esperando a enciclopédia, tá? Vem aí. Vem aí fortemente. Mas é muito aterrorizante, né? Voltando pro tom do capítulo. Porque fala que entre os Inferi tem homens, mulheres e crianças. É. Uhum. Isso já deixa tudo meio bizarro. E é bem aquela imagem de pesadelo, né? Eles começam a arrastar o Harry e vão afogar ele, meio como sereias, né? Eles vão afogar ele ali. Transformar eles no inferno. E o Harry pensa que ele vai virar mais um. Até, na verdade, eu nem sei se seria possível, porque, tipo, da onde vem os Inferi? Eu acho que precisa de um feitiço, né? Alguma coisa. Mas talvez a água tenha alguma coisa, sei lá. Eu acho que não, eu acho que funciona mais ou menos como uma coisa de zumbi. De tipo, se você for ferido por um Inferi, você morre e você se transforma em um. Tem até no Hogwarts Legacy mesmo, tem uma quest lá de um cara e ele virou né? E aí o personagem lá tem que lutar contra uns Inferes e ele vê um Inferi que tá com roupinha. Aí é o cara que... é o cara que tava desaparecido. Então provavelmente ele também virou, né? Bom, mas o Inferi machuca o personagem principal várias vezes, né? Era pra ele ter virado o Inferi. Né? Mas aí ele tem o poder da PlayStation. Mas tem em algum momento... É na primeira aula do Snape de defesa. Um dos quadros que ele mostra é alguém com uma ferida causada por um Inferi. Talvez tenha um jeito de você curar aquilo, entendeu? Não seja tipo igual zumbi, que pronto, feriu, fudeu. Ou você amputa ou você vai virar. Mas sim. assim, talvez não seja uma coisa mas até mesmo, tipo, fingindo que tem esse crossover de Harry Potter e The Walking Dead, por exemplo. Mas como a magia não existe no The Walking Dead, ou em qualquer outra série e história de zumbi, não tem como você se curar, né? Só que como no universo de Harry Potter é magia, então pressupõe-se que daria pra você curar uma ferida de um zumbi também. Ou de um Inferi, como a gente tá supondo aqui, né? Madame Pomfrey conseguiria. Bom, gente, mas enfim, o Dumbledore pratica o Deus Ex Machina, que não é Deus Ex Machina, porque ele foi dito antes, lacrou. Como é o nome de foi quando não é? Foi dito mais de uma vez, inclusive. Tem um nome de quando não é Deus Ex Machina que você apresenta antes. Máquina. Deus Máquina. Mas a coisa do fogo, ela foi dita várias vezes ao longo dos livros, né? Então, do livro, aliás. Então não é um Deus Ex Machina, tá tudo bem aqui. E aí nessa hora, o cara que fez a capa da edição britânica tava aí. Tava. Ele falou, pera aí, o Dumbledore Harry, fica paradinho rapidinho. Ô Dumbledore, levanta um pouquinho esse fogo aí, ó. Um pouquinho mais pra cima. Essa capa é maravilhosa, inclusive, eu amo. Eu também. Ele vai fazer um laço de fogo em volta deles, né? E isso vai afastar os Inferi. É muito legal, assim. É bailão, é rodeio, em festa de peão. Mas eles vão então fugir, né? Depois que o Dumbledore conjura esse laço de fogo e protege eles vão conseguir sair de lá. Depois que o Dumbledore conjura o espírito da Grifinória na casa do Sonserina, né? É verdade, porque tem todo um contraste dessa imagem, né? Porque não fala só, tipo, do fogo, fala, tipo, que era uma coisa dourada e carmim. É muito, muito Grifinória. E aí eles vão conseguir sair de lá, mas o Dumbledore tá muito debilitado, né, coitado. Ele tá morrendo, né? Já tava, agora tá mais ainda. Mas o capítulo vai terminar um momento muito bonito, né, gente? Ai, sim. Vai dar tudo certo, senhor. Harry repetia sem parar, mais preocupado com o silêncio de Dumbledore do que estivera com a fraqueza de sua voz. Estamos quase chegando. Posso aparatar com o senhor para voltarmos. Não se preocupe. Não estou preocupado, Harry.
Não estou preocupado, Harry. Disse Dumbledore, sua voz um pouco mais forte, apesar da frieza da água. Estou com você. Ai, não. Fofo. Ai, é muito fofo. lindo. Perfeito. E é só um velho mesmo, né, que consegue... Apesar que ele tava bem vulnerável, talvez seja isso, mas... Consegue expor essa sua emoção sem vergonha, né? Porque o Harry, ele sentiria isso, né? Ah, não tô preocupado porque eu tô com o Dumbledore, mas ele não ia falar. Eu falei pra Lari como essa frase é, ao mesmo tempo, muito um adulto falando isso pra uma criança, né? Tipo, que você fala meio que da boca pra fora, assim, tipo, porque é uma criança e tal. Porque, obviamente, a posição de segurança ali é o Dumbledore. Mas além do fato de ele estar debilitado agora, também tem, mais uma vez, esse lado poético de, tipo, você não encontra só abrigo e proteção no lado forte das coisas e no lado poderoso, como o Dumbledore é. Naquele momento não é disso que ele precisa, né? Ele precisa de estar com uma pessoa que ele goste, de uma pessoa que ele ama, que é o Harry, no caso. Então ele tá se sentindo protegido só pelo amor, né? Que é a mensagem da série toda ali. Isso é muito importante também pro personagem do Harry, né? Porque o Harry, ele... Se tem uma coisa que ele faz é se questionar muito, né? Se duvidar. Uhum. E ver a maior imagem a maior referência dele, né? Tanto moral quanto mágica, né? Da magia. Falando que ele não tá preocupado porque ele tá com ele, que a presença dele é suficiente. É muito bom pra ele, né? E amorzinho. Ai, é muito fofo. Talvez essa frase tenha tido um impacto bem maior do que a gente imaginava no 7º livro, né? Porque talvez ele se lembrasse sempre disso, né? Quando tinha que ter coragem, sei lá. Sim, eu imagino que é a última lição que o Dumbledore consegue deixar pra ele, sabe? Porque é uma boa lição pra quando ele for ter que pegar as próximas Horcruxes. Uhum. E no último capítulo, quando eles vão sair pra ir pra caverna, acontece o contrário, não é? O Dumbledore pergunta alguma coisa pro Harry se ele tá preocupado, alguma coisa assim, e ele fala algo tipo, não tem isso. É Não verdade, lembro, amiga, sim. Ah, o Harry fala com... Ele vai pegar a capa da invisibilidade, aí ele deixa a poção com a Hermione e o Ron, a Félix, né? E aí ela fala, a gente não precisa, você tem que tomar, você sabe, sei lá, o que você vai encontrar nessa coisa aí com o Dumbledore, né? Aí ele fala, eu vou ficar bem, eu vou estar com o Dumbledore. Ai, arrepiei. Perfeito. Gente, e esse velhinho vai morrer em um capítulo. Mas ele já viveu bastante. É verdade, aproveitou. Aproveitou, é ótimo. A gente passou o episódio inteiro falando que ele não aproveitou. Que ele se podou a vida inteira. É Mas isso. pelo menos ele teve um amor correspondido, gostoso. É meio erótico. fascista, mas teve. Isso é detalhe. Quem nunca? Quem nunca quis pegar um fascista? E você, ouvinte? Você já teve um namoradinho fascista? Conta tudo pra gente nos nossos meios de comunicação que estão aí no post. Nosso grupo Telegram, Discord ou e-mail, beleza? Porque agora nós vamos falar sobre aquele momento que a gente não gostou, que a gente quer matar. No momento Avada Kedavra! Começando pela Larissa. Larissa, qual que é o seu Avada? O Junior Code, né? Pode falar. Meu Avada vai no Code. Não, eu não sei mesmo. Mas deixa eu explicar por que a gente tá falando Code, né? Porque os ouvintes não vão saber, né? Porque esse episódio estava para ser o Code, eu e a Larissa. E aí, de última hora, ele decidiu sair porque ele estava muito amargo. Nossa, muito amargo, gente. Muito. Eu comentei no episódio do Sectum Sempra, né? Comentou. Que o Code tava muito amargo nos comentários do capítulo. Pois é, gente, se repetiu e pior ainda. Piorou. Era tipo assim, Dumbledore deu um passo em direção ao barco. Aí o Code, pronto. Porque é a melhor tá coisa a se fazer, né? Que tem que dar um passo pra entrar no barco. Agora ele tá deduzindo da onde que ele tirou que flutua. barco fica na água. Da onde tirou isso? Zero evidências. Eu não aguento essas deduções que estão sempre certas do Dumbledore.
Mas enfim, Lari, pode falar. Eu gosto muito desse capítulo, apesar de... Acho que ele não é um capítulo perfeito e tal. Acho que os incômodos do Cody, alguns são de fato justificáveis, assim. Apesar de que essa teoria que o Igor jogou aqui, a gente foi aperfeiçoando, né? Acho que apaga muitos deles. Mas eu acho que o que mais me dói nesse capítulo é o momento que o Dumbledore tá tomando a poção e ele fica sofrendo. E a gente ainda não sabe o que é, né? Quer dizer, a gente sabe, mas quando a gente tá lendo a primeira vez, a gente não sabe. E quando a gente lê da segunda vez e de outras vezes, a gente adiciona camadas que deixam tudo pior ainda. E dessa vez, agora, adicionou mais camadas ainda, porque agora a gente já viu o filme, né? Que fala um pouco sobre isso e tal. Então, é porque assim, você vê que é um sofrimento muito real, assim, né? É uma coisa muito... Isso que o filho falou sobre talvez a cada taça que você beba, ela vá resgatando coisas mais fundo ainda, né? No seu subconsciente e tal. Isso é muito, muito triste, assim. E ver ele sofrer tanto que ele quer morrer, assim. Que ele quer que alguém mate ele. É muito pesado. E você, filho? Aproveitando que o Cody foi citado... Daí eu vou na contrapartida do que eu geralmente faço. E a gente aqui, né? Que a gente fala dar uma vada pra uma parte muito triste e tal. Mas eu vou falar de uma coisa que dá razão ao Cody, que eu não gostei muito no capítulo. E eu acho que a gente não chegou a comentar. Que foi na hora do barquinho, que tem uma explicação ali, meio que eu acho que não encaixa, de quando eles estão entrando no barco. Que daí o Harry fala uma coisa assim... Tipo, eles chegam numa conclusão assim, de que o barco só cabe uma pessoa, né? Aí o Dumbledore fala uma coisa sobre o barco ter sido enfeitiçado de propósito pra caber uma pessoa poderosa. Uma pessoa que tivesse os skills necessários pra passar aquelas provações, né? Uma pessoa à altura aos olhos do Voldemort, no caso, do né? pai. E aí, entra ele e o Dumbledore. E aí eu fiquei tipo assim... Então, até a Carol comentou. O Harry é café com leite. Então, tipo... Qual é essa dessa explicação, sabe? Que coube 2 pessoas num barquinho que não cabe 2 pessoas. Porque o Harry é um pouco menor em skills mágicos. Eu fiquei tipo, achei nada a ver. É porque, se eu não me engano, a explicação não é que o barco foi enfeitiçado só pra aceitar, tipo, um bruxo grandioso. Mas sim que ele não cabe necessariamente só uma pessoa, porque ele é programado pra reconhecer a magia. Então, tipo, ele não identificaria que tem 2 bruxos ali, porque não são 2 bruxos de grande poder significativo, né? Tem só o Dumbledore. E o Harry é menor de idade e tal, tipo, eu meio que não contaria, assim. Mas, mesmo assim, é desnecessário, né? Ela não precisava ter colocado isso. Não precisava. E até porque antes o Harry fala sobre como o barco é pequeno. Então, acima de tudo, dá a sensação de que só não cabe 2 corpos humanos mesmo. E assim, acho que isso casa com a coisa do Regulus ir com o monstro, né? Que o barco não reconheceria o monstro também, porque o Dumbledore não reconhece elfos como criaturas de poder com valor. Só se assim. ela queria fazer esse lacre aí do monstro, e daí ela já botou aí como foreshadow pra isso, pensando em fazer isso depois. Mas eu achei meio ruim, de modo geral. Eu também, assim, eu não gosto de criticar a J.K. Rowling escrevendo, mas... Às vezes tem que fazer, né? Não achei a coisa pior do mundo, mas já que é pra dar uma vada, esse é meu avado. E ainda não faz sentido, porque no Relíquias da Morte, o Harry fala assim sobre o barco. Quando o monstro tá contando, né, sobre a ida dele lá com o Voldemort. É claro que houvera um barco. Harry conhecia o barco minúsculo e verde espectral, enfeitiçado para transportar um bruxo e uma vítima até a ilha no meio do lago. Mas isso torna ainda mais estranho isso, né? Sei lá. Eu não gostei também. Avada. Bom, gente, o meu Avada vai para nossa conversa. Porque eu achei a parte que a gente fala do Dumbledore, assim, porque é muito triste pensar nisso. E eu fico feliz que o Dumbledore tenha encontrado alguém, assim, pra ele gostar, pra ele amar, sem esperar nada, sem ter medo, ter muitos medos, né?
envolvendo essa relação, que foi o Harry no final da vida. Que ele tava ali do lado dele até o fim. Mas a gente falou zoando do Code, mas eu realmente acho que nesse quesito, assim, construção de mundo e essas coisas que o Code se importa mais do que eu, realmente tem umas falhas aí que são chatas. Mas a dica que eu dou pro Code é não ficar prestando atenção nisso. Esquece ele vai responder, eu não consigo, mas tudo bem. Bebe a poção do Dumbledore que passa, tenho certeza. Nossa. Pegou pesado, hein? Mas então, já que a gente deixou nossas dores pra trás e agora estamos bebendo nossa aguinha, que não é do lago que tá cheio de infere, vamos para o momento Expecto Patronum! Começando dessa vez por Daniel Filho, Honório. Bom, deixando o caminho livre pra quem quiser dar pra última frase, que é tudo, eu vou dar então pra aquele comecinho onde o Harry se oferece pra cortar a própria mão pra abrir a passagem e o Dumbledore decide, fala, não, deixa menino, eu corto. Assim, eu não sei nem se foi a intenção das coisas que eu falei e tal, que o Dumbledore tava poupando Harry, não sei o que, eu dei uma floreada e tal. Mas eu acho que toda interpretação é válida. Essa foi a minha interpretação, de que ele tava, tipo, poupando Harry de mais uma mazela, mesmo que pequena, sabe? E God is in the details. Então, eu acho pequenos gestos muito significativos e muito fofos. Por isso que... Nunca entendi essa frase, Deus está nos detalhes, como assim? Ai, amigo, esse daí é uma frase da Katy Perry, do clipe dela. ela termina o clipe de This Is How We Do, aí ela fala uma coisa assim, tipo, ai, God is in the details. Aí eu fiquei, ai, nossa, que legal, porque a Taylor tem uma música que ela fala Devils in the Details. Tem uma coisa assim? Diabo está... God... Não, mas eu acho que a original é do diabo, né? O diabo está nos detalhes. Não, enfim, foda-se. Bom, esse é meu Expecto Patrono, é essa minha interpretação para esse trecho de que é um gesto de afeto, um gesto de cuidado, só que mesmo que pequeno. De misericórdia. Mesmo que pequeno, mas que simboliza muitas coisas, sabe? Simboliza, inclusive, o final do capítulo. E você, Larissa? Ai... Não tem Snape nesse capítulo não tem, no momento. Não tem. Nenhuma menção. Meu patrono é para poção. Porque me lembra o Snape. Não, meu patrono vai pro Dumbledore também. Aê. Que, como o Daniel falou, né, dessa cena da mão e tal... esse é só o primeiro de outros sacrifícios que ele faz dentro desse capítulo e que mostra muito a beleza, assim, tipo, de quem ele é. Eu gosto muito dele. É bom a gente lembrar dos traços de personalidade bondosos do Dumbledore, principalmente nesse capítulo onde ele não consegue fazer isso por ele mesmo, né? E também porque é a última chance de dar um patrono pra ele, né? Porque no próximo... A próxima ainda dá. E, amiga, tem mas muito... no próximo eu não vou dar patrono pra ele. Eu vou dar patrono para quem? Ah, tá. Você já sabe. Você vai ser muito eu vou dar patrono pela internet pra um toda. Avada. Nossa, olha só. Spoilers. O diabo tá nos detalhes. Porque ninguém sabia. Bom, o meu patrono, como foi deixado aí, né? Eu vou ter que falar da última frase. Ela é perfeita. Nunca errou, eu deixei lacrou. pra você, amigo. Que é o Dumbledore se vulnerabilizando tanto assim e ajudando tanto o Harry. Porque no final das contas o Dumbledore só é o meu personagem favorito por causa do que ele é pro Harry, né? Que é o nosso protagonista. Então vai ser pra essa frase, mas também pra ele no geral, pra tudo que a gente falou sobre o personagem dele nesse capítulo, eu acho que... Pra toda a vida e as mentiras que ele contou. Eu acho que apesar dos problemas de construção de mundo que o Code representa aqui na Casa Elefante, o que eu gosto mais em Harry Potter é o que a Rowling melhor faz, que é os personagens, né? Escrever os personagens. E eu acho que no sentido de personagem, esse é um ótimo capítulo para terminar a vida do nosso amado, querido alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Que semana que vem vai de Olavo de Carvalho. Pra cima. Submarino. Vai de Olavo de Carvalho.
Ai, galera, então agora que a gente já subiu no barquinho, já passou pelo laguinho, já chegou na ilhazinha, já bebeu a poçãozinha, já pegou a Horcruxzinha falsazinha, que a gente ainda não sabe que é falsa, a gente pode partir pro próximo capítulo, onde a gente vai descobrir que ela é falsa e sofrer muito. O capítulo 27, a torre atingida pelo raio. Tchau. Tchau.